tá aí online, amor, se preparou hoje aí. É, Eu até me surpreendi, fiz uma reunião com ela hoje à tarde e falei, não é a mesma pessoa, né? Ó, o Lu também entrou, né? E aí vamos esperar só mais um pouquinho, que aí o pessoal vai chegando e a gente começa o nosso bate-papo. Tá me ok. escutando bem? Tô escutando bem. O pessoal que tá aí nos ouvindo, tá tudo ok o áudio, o vídeo aí para vocês? Bom, A olá, Terezinha, Terezinha, Silvia, acabaram de entrar. sejam bem-vindas. E aí, já tá forte ali? Ó, obrigado, Marcelo. Silvia, obrigado. Joia, tá tudo jóia, Mônica. Agora é só esperar um pouquinho pra galera. E já aproveitando esse momento aí, pessoal que entrou rapidinho na live, se você tiver já alguma pergunta aí no gatilho, já fica na expectativa aí para mandar pergunta. Daqui um pouco eu vou fazer uma sessão de pergunta pro nosso público aí, para a doutora Mônica responder. E vamos ficando aqui na expectativa de hoje, que vai pegar fogo aqui, né, Mônica? É, tem bastante assunto. Tem bastante assunto. E bem interessante, assim, o que eu vou comentar. Conheço, aproveitando aqui esse momento, conheço a Mônica. Na verdade, ela me conhece há 40 anos, né? Bastante 42. tempo, né? Não, É. eu nasci, né? Ah, Você me é, a conheceu gente não primeiro. teve. É verdade, tem Primeiro. razão. Mas a gente viu a história aí, o crescimento dos dois, trajetória aí, né? Que nem não sabe, nós somos primos, mas também tem a parte profissional que a gente ligou muito a gente, né? Desde a infância, trabalhamos junto em casa de recuperação Verdade. e, e aprendemos muito um com o outro, né? Desde criança aprendendo, né? É, A com Mônica hoje certeza. era essa carinha mais calminha, mas era brava, né? Era do... Só um pouquinho. Só um pouquinho, né, mãe? É, Quem olha pra gente aqui dando risada, nenhum dos dois tão bravo, né? não, Ah, bem calminhos, né? é. Mas legal. Vamos começar aqui, ó, já temos 8 pessoas, hoje é sexta-feira. Anderson, seja bem-vindo, Anderson. E ali já passaram 5 minutos. Bianca, Beto, É, Anderson. sejam bem-vindos aí. E aí, amor? E aí? Doutora Mônica, né? Doutora Mônica, agora é a doutora Mônica. Conta pra gente um pouquinho como que começou a sua carreira na psicologia e por que você escolheu essa carreira. Na verdade, foi através de um teste vocacional mesmo, que eu estava em dúvida do que eu queria fazer na época, e fiz um teste vocacional e deu psicologia. Sinceramente, a priori, eu nunca achei que eu fosse seguir uma carreira dessa, né? E realmente eu já tinha começado duas faculdades, uma de tecnologia e a outra de pedagogia, né? Pedagogia ainda até que eu gostava um pouco, mas ainda não achava que era aquilo. Então, quando eu fiz o teste vocacional e deu psicologia, quando eu comecei a fazer o curso, aí eu já achei que fosse mesmo a minha cara, que era aquilo que eu queria fazer, né? Enfim. E quando eu me formei, também a gente sai meio perdido para saber a área que a gente vai atuar, tal. O doutor Flávio me levou para uma clínica de recuperação para conhecer uma casa de recuperação feminina lá em Arujá. Aí foi onde tudo começou, né? Do trabalho voluntário, aquilo foi crescendo. Meu nome foi espalhando, né? De Arujá eu fui para Santa Isabel, de lá eu fiquei cuidando de 4 clínicas, né? Na parte de psicologia com os alunos. E assim eu fiquei 4 anos, né?
Depois, até por Era, conta dos filhos vou e tal, aí eu... aproveitar, vou aproveitar só uma coisa aqui. Você Uhum, fez as duas, aproveitando o teste vocacional, tudo que um psicólogo aplica, né? Vamos aproveitar essa parte que eu achei que é bem interessante a gente comentar. aham. É, você fez duas faculdades antes que você não Não gostou, concluí, isso, não concluiu porque não gostou. Teve alguma isso. frustração com essas duas faculdades? A primeira, sim, porque eu fiz na área de tecnologia, processamento de dados, essas coisas, e não tinha nada a ver comigo. Então, meu rendimento foi muito baixo, né? E eu nunca fui má aluna. Então, aquilo, de certa forma, me frustrou, sim, né? E a de E aí, pedagogia? a de pedagogia ainda eu achei mais a minha cara, né? Eu gostei do conteúdo um pouco, tinha algumas coisas que eu não curtia muito, mas ainda eu achei melhor, assim. Mas ainda assim não era muita coisa que eu, não era a minha cara ainda. Que eu falei, não, não é isso. Entendi. Mas não me senti frustrada, eu só falei, não, ainda não achei o caminho. Aí quando eu fiz o teste vocacional e deu psicologia, eu fiquei um pouco surpresa, porque era uma área que nunca tinha passado pela minha cabeça, né? Legal, Então, né? E a gente e, vê que você escolheu formar o teste vocacional te ajudou bastante. Não é um fator sim, determinante para você ser um bom ou um mau profissional, mas um teste não, vocacional te ajudou bastante. Se deu um você tivesse norte. feito isso antes, você não teria perdido tempo, ou Da... às vezes você aprendeu coisas diferentes também Sim, ali, lidar com frustrações, mas lógico, é, às com vezes, certeza. legal. E voltando, né, que você parou na casa de recuperação, né, que foi um trabalho Isso, voluntário. isso. E Aí de só para lá as pessoas, foi me só para pro... as pessoas saberem, você não mora em Arujá e não morou em Arujá e não morava em Santa Isabel, você morava em São Não, Paulo, certo? São Quantos Paulo. quilômetros dava mais ou menos para você chegar na clínica? Em Arujá, 40? 40 minutos. Em Santa Isabel, mais ou menos 1 hora. Porque ainda você tinha que pegar a estrada de terra, né, quando chegava em Santa Isabel. Tinha, mas era contrafluxo, então era tranquilo, assim, era 1 hora. E era Uma hora. 3 a 4 vezes por semana que eu ia, não era fixo, né? Tinha os dias da semana que eu ia atendê-los, né? Então era tranquilo. E você gostava desse tempo de viajar, assim, pegar a estrada e... Muito. Gostava, gostava. Gostava bastante. E o trabalho em si era muito, muito enriquecedor, assim, de você trabalhar com pessoas com dependência química. Você conhece um outro lado das pessoas, né? O lado realmente da doença, da compulsão, né? Da carência, né? E teve muitas pessoas que se recuperaram nesse meio tempo aí, de 4 anos, né? Claro que o número é baixo de recuperandos, né? Mas mesmo assim era gratificante de ver aqueles que se recuperaram, que hoje está bem, família, trabalhando e saíram daquela vida. E conta pra gente uma curiosidade nesses Uhum, trabalhos, nessas casas de recuperação. Porque é um lugar, só para vocês saberem, eu estou perguntando bastante coisa, porque eu trabalhei com ela esses 2 anos voluntário, depois ela foi contratada por algumas clínicas, pela experiência isso. dela e pelo amor dela para essas pessoas. E tem algumas curiosidades, mas tem coisa que marcou ela nessas curiosidades, né? Qual que seria uma curiosidade, uma coisa assim interessante? O trabalho com a família que a gente faz, né, com a dependência química, que é o codependente, e você vê o sofrimento da família, a exaustão da família, mas o amor, que a maioria não desiste, né, porque tem as Uau. recaídas, tem todo um processo, né, tem família que adoece mesmo fisicamente, de dar tumor, né, tudo por conta do estresse de ver um ente querido naquela vida, né. Então, foram coisas que me marcaram muito, assim, de ver a dor da família, né? E uma coisa que era muito bacana de ver, assim, o respeito que o dependente acaba tendo com a gente, do nosso trabalho, do carinho, né, que eles acabam pegando por você, de certa forma você está fazendo o seu trabalho, né, mas eles vêm com um olhar de ternura, assim, pelo fato de Uhum. você estar olhando para ele como pessoa, de estar tratando ele como um doente, não como
como qualquer, ou porque não quer fazer nada, né, à toa, e não é isso, né, a gente tem um outro tipo de olhar, né, um olhar para uma pessoa doente, então você vai cuidar do doente, né, com a dependência química. E uma coisa que você comentou ali, a carência, né? Não só na dependência química, mas no geral da sociedade. Como que você vê isso daí hoje, a carência? É um fator que já se tornou preocupante? Você vê aumentando isso, trazendo algum transtorno? Ou você acha que continua, tá no mesmo caminho, assim? Eu acho que é do mesmo jeito, né, a gente vê até pela Cracolândia e tal, né, o pessoal ali, então fica à margem da sociedade, né, então as pessoas têm medo, né, as pessoas acham, até pela dependência mesmo, eles acabam assaltando, porque ficam fissurados pela droga, né, então tem um monte de consequência negativa e acaba ficando à margem da sociedade mesmo. Mas se você vai num lugar desse, tentar resgatar alguém, você percebe que eles precisam de ajuda mesmo, que estão doentes de verdade, que eles querem ser ouvidos, né? Apesar de toda essa discrepância, né? De falar assim, como uma pessoa dessa quer ser ouvida? Como uma pessoa dessa quer se cuidar? E eles querem. Muitas vezes, na maioria das vezes, eles não têm força, né? Mas eles querem sim se curar, se cuidar, ter uma vida normal, né? Vamos dizer assim. E, E a gente e vê muitas pessoas que trabalham, né, que caem nessa vida por experimentar, né, e ter um prazer ali momentâneo, e aquilo vira uma bola de neve, que leva à compulsão, que da compulsão leva à fissura, e nisso acaba se perdendo, né. É que você falou assim, o experimentar, são pessoas que têm, eu já vi, acho que era médica, advogados, tudo que esteve internado em algumas clínicas, não era isso? Sim, sim. Não é, Assim, eram na pessoas que, verdade, não tem classe social, né, não tem. Isso daí foi o tempo que você falava assim, é só a pessoa de comunidade que usa droga. Não tem essa. Muito pelo contrário, né? Eu já fiz estágio numa clínica muito famosa é, esqueci o nome agora do lugar, me fugiu. E só dava artista, né? Assim, gente de muitas posses. E é a mesma coisa. A única diferença é que geralmente o familiar tem recurso maior para colocar numa clínica melhor, então então o psiquiatra é o tempo todo ali prestando serviço para aquele dependente, né? A clínica é top, então tem uma academia, né? Que parece um spa, na verdade, né? Então essa é a diferença. Mas em relação à dependência é a mesma coisa. Dependente é dependente, pronto, né? É um problema neuroquímico, né, que é causado pela compulsão. Então, é, tem pessoas que elas têm mais tendências a ser usuário de drogas, alguma coisa do próprio organismo dela, ou todo mundo está sujeito, todo mundo pode ter o mesmo grau e quando exposto à droga, se tornar um dependente. o risco é para todo mundo, né? Uma vez experimentado, isso pode trazer dependência. Claro que cada indivíduo é um indivíduo, então o organismo reage de uma forma, né? Porém, tem alguns estudos que mostram que a compulsão pode ser genético, né? A, e outra coisa que tem os estudos bem confirmados é quem tem TDA, ou TDAH. Geralmente essas pessoas têm mais propensão ao uso de droga do que as pessoas que não têm. Então, E eu sei muito bem disso, tenho TDA e a gente sabe disso, né? E é, estudando, e o fator é muito grande de pessoas com TDA que tem essa reincidência. E o maior problema é que a maioria dessas pessoas em clínicas mais simples não tem o diagnóstico, né? Para fazer o não tem o tratamento diagnóstico. correto. Na verdade, só tem o apontar de dedo, né? E a pessoa às vezes não sabe. E se isso fosse tratado desde a infância, geralmente não chegaria ao estágio de compulsão de droga ou de qualquer outra coisa, né? Do álcool, né? Vendo que é Porque, um problema comportamental, o TDA faz parte, ele não é uma doença, mas é um transtorno, né, que pode sim, causar outros problemas sim. e
e você como psicóloga, qual que é a maior dificuldade para fazer um diagnóstico e você poder, eu sei que tem que ser uma área específica para fazer esse diagnóstico, né? O que você poderia... No caso, a minha abordagem é terapia cognitivo-comportamental. Então, eu trabalho com pensamento que leva ao comportamento. No caso, atendendo alguém que eu percebo que tem uma possibilidade, né, com o trabalho que eu estou fazendo, eu percebo que tem a possibilidade de ter o TDAH, eu não faço teste psicológico, então eu passo para outro profissional, que é o neuropsicólogo. Lá ele tem todas as condições de estar fazendo esses testes, né? E a gente, aí no caso, tendo esse teste positivo, volta para mim, automaticamente eu encaminho também para um psiquiatra, que tem que ser um trabalho multiprofissional. Então, a gente pensa que o psicólogo ele cuida de várias áreas, mas um psicólogo é igual a um médico, ele tem áreas específicas que ele trabalha. Sim, Né? exatamente, exatamente. Então, Por mais que a gente tenha a base de alguns testes, quando é muito específico, a gente passa para o neuropsicólogo, porque lá ele vai ter mais condições, né? Ele tem todo um trabalho em cima dessa questão de teste psicológico para estar realizando e ter o diagnóstico preciso, né? que é o mais difícil, que hoje também, Exatamente. se a gente falar em diagnóstico preciso, também está tendo diagnósticos falsos ou por falta de experiência desses profissionais também, né? Sim. E fora, assim, que muitas vezes não tem acesso porque um neuropsicólogo não é barato, os testes não são baratos. Né? Então, isso também aumenta a dificuldade de você ter um diagnóstico em mãos, né? Seja de TDAH ou qualquer outro transtorno. Né? Uma pessoa de classe média para cima consegue ter um acesso ou conseguir, às vezes, uma criança em universidades, escolas, mas mesmo assim ainda se torna difícil o acesso a tudo. Eu mesmo, né, falando de mim, eu fiquei muito tempo para conseguir aqui na minha região uma neuropsicóloga específica. Sim. E na verdade eu tive que ir para São Paulo fazer os testes com uma neuropsicóloga já com bastante experiência. Né? Então isso, aí exatamente. É um desafio, né? Mas assim, no caso, é bom procurar clínica escola. Quem não tem realmente condições de estar pagando um teste desse, é melhor procurar uma clínica escola, que às vezes você consegue um diagnóstico ali, né? De graça, no caso. Ah, legal. E falando que você também é uma especialista na área de ansiedade, é isso? De comportamento, né? Então engloba ansiedade. Mas você tem bastante conhecimento. Isso, de ansiedade, compulsão. Compulsão. Tá. É que tá um ligado com o outro. Nesse tempo que nós estamos agora de pandemia, a gente não tem como fugir. Eu queria fugir desse assunto, mas não tem como a gente fugir, né? É verdade. E o que nesse momento, nós mesmos, você como psicóloga, a gente sente ansiedade, a gente sente um momento que a gente não tem uma segurança para nos dias de hoje. O que a gente pode fazer, que você tem de dica para a gente se sentir um pouco mais seguro ou melhor com nós mesmos, né? O que a gente pode fazer para... Você pode trazer uma dica para a gente nesse momento? Na verdade, esse tempo que nós estamos vivendo, a gente tem certeza do incerto, então isso já traz um mal-estar, né, a toda a população, não é um ou outro, né? Então, o medo da doença, né, a preocupação com o desemprego, a preocupação que você não sabe o que vai acontecer amanhã, se seu ente querido vai estar vivo, né? Até pelo bombardeio de informações que nós tivemos o tempo todo e de uma forma muito, como eu posso dizer, negativa, e que isso traz um estresse natural já, né? Pelo fato do medo que a gente não sabe o que é, na verdade, né? A gente escuta, mas na verdade a gente não tem como mensurar a dimensão dessa doença, né? Porque uns falam uma coisa, outros falam outra, né? E isso já toma conta da gente como um estresse muito grande. Porém, o confinamento acaba piorando ainda mais a situação, né? Porque você está dentro de casa, você não pode sair, hoje estão os filhos juntos, então os pais têm que
dar conta do trabalho, dar conta da casa, dar conta dos filhos, ser professor dos filhos. Então, tudo isso sobrecarrega de uma forma sobrenatural, né? Mas a gente tem que estar atento também às nossas emoções, né? A gente tem, como eu posso dizer, nós temos 4 emoções básicas, né? Que é felicidade, tristeza, raiva e medo. A gente tem que procurar se perceber se algum dessas emoções não está muito exacerbada, né? A tristeza constante, ou então a raiva constante por conta dessa situação, né? O nervoso, né? E tentar controlar isso de alguma forma. Ou tentando fazer uma atividade física mesmo dentro de casa, ainda que more num apartamento, achar um cantinho e tomar um sol de 15, 20 minutos, né? E arrumar um tempo para você, né? Sair um pouco da mídia, onde tem bombardeado a gente com notícias muito complicadas, né? Que a gente filtre tudo isso, né? E não tem muito por onde fugir, né? Agora ainda está abrindo um pouco, então você pode ir para uma academia, fazer uma atividade física, que isso ajuda muito, mas também tem as crianças, a gente tem que estar muito com um olhar especial nessas crianças, porque eles também têm ansiedade, eles também estão confinados, também ficam nervosos, né? Então a gente tem que ter um jogo de cintura muito grande. E os pais, principalmente, né, os donos da casa, precisam ter um jogo de cintura ainda maior, além de todos os problemas, preocupação com o trabalho, né, com o desemprego, com a saúde, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Mas eu acho que uma atividade física, ouvir uma música que você gosta, tentar filtrar as informações que entram dentro da tua casa, é um ponto para começar, né? E, por mais difícil que seja toda essa situação, tentar tirar alguma coisa positiva, né? De repente, de você estar mais próximo dos seus filhos, de você estar podendo cuidar mais da sua casa, de você estar podendo mais olhar para o outro, né? Para o seu esposo ou para a sua esposa, né? E pensar que nada dura para sempre, né? Então, é mais ou menos por aí. E como é uma semana também que a gente falou, né? Você falou nesse momento de sair um pouco, ir para academia, que agora abriu as academias, né? Abriram as Uhum. academias. E você, pelo você também me contou que você voltou, você estava fazendo caminhada, teve alguns dias, abriu a academia e foi hoje ou ontem que você fez um exercício lá que você ficou satisfeita, né? Que aí eu também para sair daquele transtorno, né? Que aí você recebe, uau, fazia tempo que eu não tinha essa sensação de prazer É e aquela verdade. ansiedade, aquele mal-estar do momento que eu estou vivendo já vai gerando um equilíbrio, né? Porque uma Sim, gotinha de dopamina ali já faz toda a diferença, que é já uma faz coisa que está toda a faltando para diferença. as pessoas. Eu estava fazendo musculação. Você sai de lá outra já, né? Faz um pouco de esteira, porque o horário está reduzido. Então você faz um pouquinho de cada coisa bem rápido, né? Mas aí voltou a aula e foi uma aula de zumba, né? E aquele momento ali fazendo, né? Nossa, foi muito bom você suar e você sair dali, parece que você saiu 100 quilos mais leve, assim, falar, nossa, a gente precisa disso na vida da gente, né? De você fazer aquilo que você gosta, arrumar um tempo para você, uma dose de dopamina, igual você falou. Independente de ser atividade física, uma dança, uma caminhada, uma musculação, mas algo que você encontre prazer, né? Que isso vai fazer toda a diferença nesses tempos difíceis, né? Ainda bem que abriu ainda um pouquinho, né? Ficamos bastante tempo confinados aqui no Brasil, né? É, Porque, verdade. lógico, é assustador, tem hora que a gente quer jogar tudo pro alto, eu não quero mais saber de máscara, não quero nada, mas quando você entra em Não sã pode, né? consciência, você tem as pessoas que estão à sua volta também, né? E eu Uhum. também voltei a treinar e é bem difícil no começo, mas agora eu tô voltando a ter prazer nos treinos, porque você acaba ficando pesado. Eu mesmo engordei 16 quilos, então para Aham. deslocar 16 quilos a mais, quase foram 96 quilos que eu fiquei, né, já perdi Aham. alguns, né? Minha balança até quebrou esses dias, eu fui pesar, tava tão pesada que a balança foi pro espaço, né? Ela estourou tudo o vidro dela, tô brincando, ela quebrou, mas não foi a hora que eu subi não, foi depois.
Acho que o trauma o estresse da balança foi grande. Mas legal, Mônica, né? Brincadeiras à parte, o que mais que a gente pode fazer, né? Agora tirando a pandemia, né? Para o nosso futuro, né? O que sonhar, pensar em coisas boas traz para a gente no nosso dia a dia, tirando, vamos colocar um mundo de faz de conta que não aconteceu nada de ruim, mas o sonhar, que muitas vezes as pessoas não sonhavam mais, estavam desesperadas, né, com dívidas, agora tirando a pandemia, mas realizando, sonhar para realizar, o que traz de benefício para as pessoas o sonhar? É uma perspectiva para o futuro, né? Então a gente é aquilo que eu estava falando, a gente não pode achar que isso é para sempre, né? E apesar de tudo tá difícil, né? A gente tem que pensar positivo, né? Até porque se a gente se entregar, a gente vai entrar num transtorno de ansiedade aí que você não vai conseguir mais sair de casa, né? E isso traz prejuízos horríveis para a tua vida, né? Então a gente tem que saber rezar, igual eu te falei, as informações, para que esse nível de ansiedade que qualquer um vai ter, mediante um problema tão grave que nós estamos vivendo, né? Mas a gente saber dosar, né? Porque o medo está aí, né? Normal de todo ser humano, mas a gente não pode deixar que esse medo nos paralise a ponto de não fazermos nada, ou trazer algum transtorno maior, né? E alguns dados mostram que a tendência de a gente ter transtorno psicológico após a pandemia é muito alto, já é alto, né? O Brasil é o maior país da América Latina com transtorno de ansiedade e depressão, né? Você sabe Então, que tem alguma relação disso, desses na dados? verdade, a relação é o próprio consumismo, porque hoje em dia a maioria das pessoas, apesar de toda a dificuldade social, as pessoas vivem bem, né? Em vista de antigamente. Mas a busca incessante pela questão do querer ter, né? A gente dá mais prioridade hoje a ter do que ser, isso está adoecendo muito a população no geral, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E tem colocado que até 2025 esse número vai crescer muito, muito mais, né? Então, devido a toda essa questão agora de pandemia, né? A questão do suicídio também é uma questão que está muito a Organização Mundial da Saúde Nós vamos já tem aproveitar que falado. Já a tem uma Mônica vai pergunta entrar aqui. agora, uma pergunta da Michelle, que eu até coloquei na tela, que você vai entrar nesse assunto agora, né? Que é o mês Aham. amarelo. Você pode falar para o mês amarelo, depois você já responde a pergunta dela em cima do que você já vai falar, porque está bem ligado a É, isso, né? então, igual eu estava falando, né, do Setembro Amarelo, e a causa de suicídio geralmente é a questão da depressão, né? A depressão que a pessoa tem muitas vezes não se percebe, né? E entrando na questão da Michelle, como pode ajudar alguém da família, é, na verdade, uma escuta sem julgamento, acho que já começa por aí, né? Porque tem muita gente que acha ainda que depressão é frescura, né? Depressão é falta de Deus, né? E não é isso, né? Depressão é um problema neuroquímico que mexe com a cognição, mexe com o comportamento, onde a pessoa vive numa tristeza constante, né? E isso é patológico, não é uma frescura, né? E para ajudar alguém, seja da família ou qualquer outra pessoa, é ouvi-la, né? E do que ela falar para você, aí sim você procurar um profissional, seja da psicologia, ou seja um psiquiatra, que tem casos que realmente vai precisar sim de uma intervenção médica, apesar do muito preconceito que eu sei que ainda tem, quando fala, nossa, eu vou num psiquiatra, né, eu tô louco, não é isso. Né? Lá ele vai ter todo um respaldo farmacológico, onde vai
realmente vai conseguir controlar aquela falta daquele hormônio, seja serotonina, seja dopamina, né? Então tem que ter esse olhar. E às vezes também uma questão multiprofissional. Às vezes você vai para um psiquiatra, mas ele também vai falar que a terapia é muito importante. Aí você também vai ter que trabalhar em conjunto, né? Mas no geral, para ajudar alguém é você escutar e sem julgamento, né? E o escutar, às vezes você vai chegar, a pessoa não quer falar, você fala assim, no que eu posso te ajudar? Né? No que eu posso te ajudar? Eu estou aqui para te ouvir, né? E a pessoa geralmente vai falar. E outra coisa que é muito importante, ao contrário do que as pessoas pensam, hoje a depressão não é vista como uma doença que a pessoa fica prostrada numa cama, né? A gente costuma falar que a depressão evoluiu junto com o tempo. Então, hoje tem muitas pessoas com depressão e são extremamente ativas. E aonde você Trabalham, percebe, estudam. estudam, dão conta do recado, mas aonde você percebe a questão da depressão? No humor, na irritabilidade, né? Nas palavras negativas ali do dia a dia. Mas é também um desafio aí, esse entendimento da depressão. Mas a gente tem que ficar de olho porque a pessoa dá bastante sinal de que não está bem. E muitas vezes a gente acha que é uma chatice, é uma coisa à toa, né? Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. E a gente tem muito essa questão, nós, ser humanos, tá? Não, a gente não vamos apontar o dedo para ninguém. Às vezes nós mesmos, dentro de casa, fala, que chatice, tá não sei o Sim, que, aquilo lá. Pode ser, sim, uma chatice, mas uhum, antes de pensar numa chatice, é melhor avaliar melhor a situação, né? Conversar. Às sim, vezes você não pergunta a pessoa, você quer conversar? A pessoa quer falar para você, mas você não se abre para não dar essa brecha por um amigo que está ali, você conversando. uhum, Às vezes ele quer falar alguma sim, coisa, ai que chatice escutar essa pessoa, eu não quero mais escutar sim. ela. E aí é uma coisa que é bem complexa de lidar, mas nós, como seres humanos, que está aberto, ajudar no mínimo, né, essas pessoas. Lógico, você tem que estar bem também, né? Você não sabe muitas vezes, mas Sim. identificar. Tem mais algum sinal assim que a gente pode ajudar para a gente identificar, nós que não somos profissionais de psicologia, para identificar além dessa irritabilidade? Assim, geralmente essas pessoas são muito negativas, elas são muito rígidas com elas mesmas, elas se cobram demais, né? Isso acaba trazendo um estresse muito grande e altera o humor também, né? Mas não tem um ponto-chave, assim, de falar, olha isso, né? Até porque hoje é o que eu te falei, hoje está muito comum, né, a questão da depressão e as pessoas estarem muito ativas. Antes, tinha um olhar mais fácil porque a pessoa estava triste, estava jogada numa cama, não queria fazer nada. Não que não tenha ainda esses comportamentos, tá? Mas hoje mudou bastante já. E uma outra Né? coisa, quais são as consequências da depressão? Uma pessoa com Bom, depressão, o que pode acontecer, né, com a mais grave é a questão depressão? do suicídio, até por isso que tem essa questão do setembro amarelo, né? Porque a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. E 32 pessoas se suicidam por dia no Brasil, né? E o que poderia Então, ser feito para diminuir isso? Você tem ideia? na verdade, a campanha já é sobre isso, porque ainda existe um tabu muito grande em falar sobre suicídio. Então, as pessoas acham que falando vai incentivar as outras pessoas a chegar a tal ponto. E, na verdade, não é isso. Quanto mais informação você tiver, mais você vai saber lidar, de repente, com uma possível pessoa que esteja tentando fazer isso, né? Porque quando a pessoa fala que está querendo perder a vida, que não aguenta mais viver, na verdade, isso é um pedido de ajuda. E muitas vezes a pessoa não sabe ouvir isso, né? E é por isso que o CVV, né, Uhum. é um centro de como vai você, que ajuda as pessoas quando está em crise, né, para estar ligando e vai estar ajudando essa pessoa no respaldo aí psicológico para não cometer esse tipo de tirar a própria vida, né? Da-
Na verdade, ela não quer tirar a própria vida, né, Mônica? Não, na verdade ela quer tirar a dor que ela sente, É né? isso que, Ela não quer gente, a perder a pessoa ela vida, não ela está quer tirando tirar a a dor. vida, a dor. É isso que, Ela está que tirando eu a acho que é o dor. que mais me, conversando com a Mônica hoje à tarde, é o que mais me impactou. Então, uma pergunta aqui da Daniela. O que fazer O quando que uma fazer? pessoa repete a mesma coisa, sempre remetendo ao passado? Na verdade, nesse sentido, a pessoa tem que realmente procurar uma ajuda psicológica, porque ela está ali sempre no mesmo, né, no ciclo vicioso, né? Porque ela precisa entender que o passado passou, né? E de repente ela está presa nessa situação e não consegue ir para frente, né? Porque ela está ali ligada, presa no passado. Então acaba sendo uma distorção cognitiva, né? E levando a esse comportamento de repetição. Mas no caso de ajuda, é tentar mostrar que passou, né? Que ela não está mais ligada ali, por mais que tenha trazido algum tipo de consequência negativa, se olhar direito, teve alguma coisa positiva em tudo aquilo, por mais difícil que seja o olhar da pessoa, né, negativo. Então, Legal. Mas, o doutor Flávio também Alessandra. está fazendo uma. Ah, tem da lei. Qual Mas que é tem a uma pergunta? anterior da Alessandra. Ni Yeye de Sá. É isso, Ni Yeye de Ah, Sá? uhum. Ainda, ainda nos tempos de hoje tem muito preconceito sobre procurar um psicólogo. Acho que de doido todo mundo tem um pouquinho, né, Mônica? Você como psicóloga, você precisa de um psicólogo ou de uma psicóloga? Com certeza, né? Pelo fato de estar atendendo, você ter muita demanda, né, de você escutar muito os problemas da pessoa, eu também preciso estar fazendo. Até para dar conta da minha demanda, né, e da demanda das pessoas que vêm se consultar comigo. Agora falando Então, como uma pessoa, eu, Fábio, né? Como uhum, um espectador aqui, não como neurocientista, mas como uma pessoa comum. Eu mesmo achava que eu era fortão, que precisa de psicólogo. Eu, Fábio, falava isso. Eu achava, uhum, não precisa, tem que estar doente, né? E teve uma época que eu fui procurar psicólogo mais por causa da questão do TDAH, que eu queria descobrir isso, não era nem porque tinha algum outro problema. Só que essa psicóloga não era voltada para isso, foi quando eu descobri que tinha que ser uma pessoa especializada nisso. E aí eu comecei a fazer um tratamento com ela, né? Ter um acompanhamento com ela. E foi muito bom uhum. para mim. Eu achei, quebrou vários paradigmas, foi muito legal. Eu comecei a enxergar de forma diferente várias áreas que eu estava bloqueado e como que eu poderia fazer diferente. Então, esse preconceito, eu já fui para, por causa do TH, já fui para psiquiatra também. O psiquiatra, ele não é um bichão lá que vai engolir Não, gente, você, não não, é. é um cara muito legal que vai te ajudar e às vezes você precisa, Nada ajuda meu, muito. ele tem um conhecimento mais do corpo e o psicólogo da mente, aí os dois trabalhando junto, aí tudo funciona melhor, né? Tudo Tudo funciona melhor. encaixando. Até porque Ah, a terapia não vai funcionar se você tiver muito. Se você estiver num estado que não tem controle ali. Às vezes só uma medicação vai conseguir te estabilizar. Então o psicólogo não hum, vai conseguir ajudar. E muitas vezes, se vem um psicólogo muito desestabilizado, qual que é o procedimento? Eu encaminhá-lo para um psiquiatra. Né? Geralmente encaminha para um psiquiatra que você já conheça, ou que você tem uma indicação, porque você sabe que o profissional é bom. Mas ainda existe muito preconceito com isso, né? E tem uma pergunta do Dr. Flávio, que ele perguntou se a depressão é congênita ou adquirida. Na verdade, ela pode isso. ser tanto adquirida quanto congênita, né? Tem índice maior, né, que no caso, como é que fala? Congênita, né? Porém, hoje, por conta de todo dessa vida que a gente leva, muitas vezes é adquirida, né? Que você começa com um processo estressor e vem uma ansiedade e muitas vezes o humor acaba te levando também para a depressão. Aí acaba tendo uma comorbidade, né? Que seria ansiedade mais depressão.
né? Mas Ah, existem entendi. casos e casos, existem os dois tipos, Ah, né? legal. Tem também mais uma pergunta aqui da Dridrika Guedes. Pessoa depressiva com muita tristeza, o que podemos ajudar? Olha, se você percebe uma tristeza muito profunda, tem que procurar um profissional. Tem que procurar um profissional. Porque assim, não tem. Sabe aquele negócio, santo de casa não faz milagre? É por aí. Né? Como você pode ajudar é tentar procurar um profissional, seja, igual falou, psicólogo ou psiquiatra. Muitas vezes, você falar logo de psiquiatra vai ter uma resistência maior, né? Porque fala, não, eu não estou louco, é assim que a pessoa age, eu não estou louco, né? E então procura um psicólogo, orientação, que a pessoa vai ter vai gostar daquele psicólogo com um jeito, vai ter uma empatia. Pode ser que no primeiro não goste, você tem que procurar um segundo, né? Até a pessoa ir num profissional que ela se adapte, que ela se encontre ali para começar a falar da demanda dela e conseguir dar continuidade no processo de depressão. Aí sim, caminhar para o psiquiatra e fazer o trabalho em conjunto. Aqui, ó, tem aqui o Alex Alexandrino, o Lequinho, falou. É, Como faço para esquecer minha ex, é isso? a doutora Mônica vai responder isso para você. Bom, Bem difícil. primeiro, né? Não, assim, amor próprio, né? Você tem que ver o motivo que vocês terminaram essa relação, a que ponto estava essa relação para ter terminado, né? E colocar na balança o que tinha de bom e tinha de ruim, né? Vai ter uma soma aí que você vai saber responder isso, né? Mas se está trazendo algum sofrimento para você, a ponto de você não trazer algum prejuízo pessoal, é fazer coisas diferentes, né? Ou passear, atividade física mesmo, né? E tentar conhecer lugares novos, pessoas novas. E aí você vai começar a ampliar o seu repertório de pessoas e, de repente, aí vai começando a esquecer um pouco essa situação, né? Mas você Ó, precisa mudar de ambiente, né? Porque se você ficar no mesmo ambiente que a sua ex está o tempo todo, vai ficar muito mais difícil de você esquecê-la, né? Então tem que mudar. É difícil? É bastante, bastante. Mas quando a gente coloca o pé falando, bom, não está me fazendo bem, está me prejudicando, então eu preciso arrumar uma alternativa. Então arruma um grupo que você vai passear, né? Apesar nesse tempo de pandemia tá ruim até para isso, mas tenta fazer algo diferente daquilo que você fazia antes. Aí já é um bom começo para você começar a, a esquecer, né? aqui tem uma pergunta que eu achei bem interessante do Luciano Soares Arte. A pessoa tem um É o hobby, Lu, o Lu, a pessoa ter um hobby pode ajudar a depressão? Se a muito, pessoa tem um hobby? sim. Aquilo vai ajudar ela, é aquilo que a gente fala da dopamina. Aquilo vai ser uma injeçãozinha de ânimo na vida dela. Ah, que Claro que, legal. Ah, né? Se é uma coisa, por exemplo, está na terapia só, não está tomando, né? A gente vê que consegue controlar o hobby, vai ser como eu posso dizer, um remédio tanto, né? Mas desde que esteja numa depressão leve, vamos colocar assim, né? uma Aí vai pergunta ajudar do bastante. Dr. Flávio, também ligado com o hobby, né? Uhum. Eu sei que é difícil o paciente reagir quando está em crise. O esporte pode ajudar no tratamento? Muitos. Só naquela questão. Se ele não tiver, se ele tiver naquele estágio grave da depressão, ele não vai conseguir reagir de forma alguma. Então, realmente, vai ter que tomar a medicação, estabilizá-lo e voltar, aí sim, começar a fazer o esporte, que isso vai ajudar bastante, junto com a medicação. Mas primeiro precisa estabilizar, senão ele não vai ter força para Le- reagir.
Ele não vai ter força nem para fazer nada, na verdade. Vamos ver aqui, acho que estou falando todas as perguntas. Se alguém tiver mais uma pergunta, pode mandar, que já nós temos ainda 10 minutos, mais ou menos isso, uns 10 minutos. Você tem mais alguma coisa acrescentado do Novembro Amarelo, né, que nós podemos fazer, né, que é uma Do campanha Setembro de Amarelo, eu acho que é isso mesmo, né? É informação, né? Se você vê informação. alguém que está com alguma palavra de morte, você ouvindo, posso te ajudar? Eu não estou conseguindo, tá? Mas o que eu posso fazer por você? Eu acho que é essa a pergunta. Eu não estou aqui para te julgar, não estou aqui para falar nada, eu estou aqui para te ouvir. E é isso que as pessoas estão precisando, essas pessoas que chegam nesse ponto. Ser ouvidas, sem julgamento, que é o mais difícil, né? Que todo ser humano tem aquele momento de julgar, de a gente achar que a gente pode apontar ou julgar, né? Tem uma Eu vou pergunta da repetir Michelle, só que eu não estou visualizando mais. eu já levantei aqui, ó. Essas medicações tornam a pessoa dependente de medicação? Se for a longo prazo, sim, né? Mas hoje, a gente estava até conversando sobre isso, né, Fábio? Hoje as Uhum. medicações estão muito Modernas. modernas, né? E quando você pega um profissional bom, ele vai usar essa medicação a seu favor e quando te estabilizar, tem o desmame, que a gente chama de desmame, quando vai tirando essa medicação, né? Então aí acaba não viciando. Vai sentir um pouco os sintomas, sim, da retirada da medicação, por isso que é um desmame, porque vai retirando aos poucos, até ela conseguir ao ponto de ficar sem a medicação. Porém, a depressão ela é crônica. Tem pacientes que tem que tomar remédio para sempre. Claro que vai dosando de acordo com a estabilidade dele, mas tem medicação que é para sempre. Né? Quando tem comorbidade, né? Por exemplo, depressão, mais ansiedade, né? Porque acontece uma coisa, piora a outra. Então, aí tem que tomar um remédio praticamente de forma crônica, assim, para sempre. Né? Mas existem casos e casos. Mas dependendo da medicação, acaba se tornando dependente, sim. Mas eu vou te falar uma coisa, Michele, às vezes a dependência do remédio é melhor do que a instabilidade que ele vive na depressão, viu? Porque muitas vezes a pessoa não consegue reagir. Então, assim, é igual uma diabetes, é igual uma hipertensão. Então, a pessoa tem que encarar muitas vezes a tomada da medicação, né, como um problema crônico e que vai trazer um bem-estar para ela. É que nem eu, aproveitando esse gancho da pergunta, né, dos remédios, né, que nem voltando lá para o início, quando eu falei, aquele pedaço que eu falei que eu tenho TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu descobri isso com 38 anos de idade. Eu passei muita dificuldade na infância, com escola, aprendizado. E aí também tem muito preconceito que tem um remédio que ajuda muito, chamado Ritalina. Fala, dá Ritalina para todo mundo, né? Lógico que tá dando, tem diagnóstico errado e estão dando Ritalina. Porque se tiver um diagnóstico Ritalina. errado e a pessoa não precisa da Ritalina, a Ritalina não funciona. A pessoa vai continuar daquele mesmo jeito. A Ritalina só funciona para quem tem aquele problema. Aí muita gente para fala, eu focar, quero né? focar. Aí tem gente, eu vou fazer o vestibular, eu não tenho nenhum problema, mas eu vou tomar Ritalina. Não vai adiantar em nada. É uma coisa que você tomar água e não vai. Só pode trazer Sim, um problema, outro problema, né? Agora, que nem no sim. meu caso, eu vi esses dias um artigo que me ajudou a definir, entender o que era o TDAH. É a mesma coisa que você está com um canal de televisão e na hora que você muda de canal, ele muda um monte de canal ao mesmo tempo. Você começa a ver milhares de canal ao mesmo tempo. Na hora que você toma Ritalina, ele regula isso e você assiste canal por canal. O cérebro ele fica o tempo todo trabalhando de forma muito rápida. Então, E o até por remédio... isso que, de repente, que você falou que teve algumas dificuldades em matérias, que até hoje você sente, às vezes era por causa dessa dispersão por do causa da cérebro dispersão. funcionar 1000 por hora. Então, algumas coisas, e fora que o TDAH, a pessoa tem, aquele que ele tem mais habilidade é onde ele foca mais. Né? E É o que também ele tem gosta. Quando ele isso, né? gosta É de o que uma ele gosta. coisa, ele tem o chamado hiperfoco. Eu já fiquei Exatamente. 6 dias estudando uma coisa, só dormindo 2 horas por noite.
Né? Então era uma coisa E que eu estava fica querendo top muito pra porque caralho. são extremamente inteligentes, né? São extremamente inteligentes. Então, por isso que é uma judiação quando você dá um diagnóstico muito tarde, porque às vezes a criança aí é, recebe tanto julgamento negativo que cresce, né? Até por isso que muitas vezes Mas vai para as o que me drogas, ajudou que, muito, né? o que me ajudou muito, uma coisa que é o fator principal. Como não tinha um remédio, tinha uma família bacana do meu lado, né? Meu pai, Sim, minha mãe. Minha é, mãe, ela pegava na minha mão, assim, ó, segurava na minha mão para me aprender a escrever. Então, ela teve muita paciência, coisa que a é maioria verdade, dos professores não tem, porque os professores não têm o conhecimento disso também, né? Então, ela teve muita paciência. Meu pai, então é ali, verdade. não dava boi, eu tive que ir me virando. Hoje eu tenho faculdade, pós-graduação, mas foi com muita dificuldade. Mas na pós-graduação já teve uma ajudinha porque eu tomei remédio, né? Então eu já conseguia ter Aham. melhor concentração. Agora as matérias que eu não gostava, eu não conseguia me concentrar. E não é ele tá nem fazendo força extrema, o seu cérebro não consegue Não se concentrar funciona, naquilo. não consegue. Outra coisa, tem mais uma pergunta aí, acho que da Michelle de novo, que passou e eu não consegui ler. É aqui, ó. Que Eu ajuda, já sou estamos no fã tempo final, de né? terapia e eu acho que deve ser algo que todos devem fazer. É uma pena ser ainda um procedimento não aceitável a todos, que era muito grande e não dava para ler. Não acessível a todos. Desculpa, gente, aqui tá, eu fui cortando aqui. É Ela verdade. falou que gosta muito, né? E é uma pena que não é um procedimento É acessível a todos. verdade. É verdade. É uma pena mesmo, porque é muito bom fazer terapia, eu também adoro. Tem uma pergunta da Silvia aí também, Tem da Drica, muito boa essa e da live, deu muito tirar Silvia. dúvida. E Silvia, sobre. Doutora Mônica, no caso do hobby, tem que ter algo que faz bem ou não é algo que você. Desculpa, deixa eu ler de novo aqui, que cortou. Doutora Tá. Mônica, no caso do hobby, tem que ser algo que você faz bem ou não é algo que você procura para tentar fugir dos problemas, é isso? Um, É, ou eu você acho faz. que é algo Fala, que você você entendeu? se sinta bem. O hobby é algo que você se sinta bem, então isso vai te ajudar bastante. É, Ah, legal. né? Porque você não está tentando fugir. Quando você está fazendo algo que você gosta, você não está tentando fugir. Na verdade, você está trabalhando a sua cognição para desfocar do problema. Mas isso não é fuga. Na verdade, como eu posso te falar? É uma estratégia no tratamento, né? Mas não é uma fuga, não. É que você vai estar. Na verdade, quando você procura um hobby, né, você está gerando automaticamente no seu organismo o que o remédio vai estimular sinteticamente o Sim, seu organismo você a vai estar produzir, sentindo né? prazer, exatamente. Vai estar sentindo É um prazer. remédio de uma forma diferente, sem você ingerir, não deixa de ser um remédio. Aqui tem o Lucas, ele tive início de depressão e comecei a tomar sertralina. Tomei até um certo período e parei por conta própria. Às vezes ainda tem algumas reações, raramente devo voltar com a medicação. Na verdade, assim, é procurar o médico mesmo para saber se você deve ou não voltar. Né? Geralmente, mesmo a cetralina, que não é um remédio muito forte, quando você para, você tem reação sim, você sente, né? Mas para voltar com a medicação, o ideal é você passar no seu médico, explicar o que está acontecendo, porque ou ele vai falar assim, não, agora não precisa mais, de repente o tempo que você parou, né? Ou então fala assim, ó, toma mais um tempo e depois a gente vai começar já a fazer o desmame, mas de uma forma regressiva, né? Para você dar conta aí do que seu corpo pede, né? Ah, legal. Muito pertinente isso. É legal assim, de saber É, assim. Às vezes a gente fala, eu paro. Gente, remédio, geralmente, que é para o cérebro, né, que é voltado para a parte comportamental, muito sério. Você tem que ter um profissional, medicação, porque ele pode se tornar uma droga altamente viciante e você e tornar um letal, né? dependente químico e pode morrer, pode ter overdose, tem um monte de coisa aí que Sim. pode acontecer, né? Ó, nós Uhum. temos mais, deixa eu ver aqui, 5 minutos, né, para encerrar essa live. Uma live que está sendo bem bacana.
vamos ver, tem mais uma pergunta aqui, ou você tem alguma coisa para falar? Não, se tiver pergunta, eu respondo. Vamos Que ver é dúvida, tem aqui. bastante dúvida mesmo com esses assuntos. É sempre assim, né, Ó, gente? você recomenda a todos que passam por um psicólogo pelo menos uma vez na vida? Sim, até porque quando você passa uma vez, você vai querer passar sempre. Porque é tão bom. Sem puxar a sardinha para Não, não é você, né, porque eu sou Mônica? psicóloga, não, porque eu adoro passar no psicólogo também, né? A Michelle em crise de depressão, não entendi. Vamos ver aqui. E o Beto. Bom, tem pessoas que fazem isso. A gente tem que entender, né? Tem que fazer um trabalho muito minucioso, mas às vezes tem para chamar atenção, sim. Acaba sendo uma carência afetiva mesmo, né? Mas tem que olhar isso com muito cuidado, né? Porque A é, carência ela é perigosa também, né, a Mônica? carência ela é perigosa, exatamente. Mas também pode não ser, então por isso que a gente tem que ter um olhar muito minucioso, né? Então, Mas pode acontecer sim, de querer chamar atenção dessa forma. Existem casos, sim. eu acho que é Quanto isso, tempo Mônica. falta? Acho que faltam 3 minutos. Você tem uma mensagem que você pode deixar para a gente nesse momento, né, que você é do esporte, e aí, você voltou a praticar esporte, você está feliz, você indica isso para as pessoas, o que você Sim. pode trazer aí de mensagem final aí para a gente nessa live? Eu acho que os problemas emocionais estão aí, a gente não pode fugir disso, né? A gente tem alegria, tem tristeza, tem medo, tem raiva, isso é normal, né, do ser humano. Só ficar atento ao que for extremo, o que for demais, e que, assim, esporte, alimentação, são coisas extremamente importantes para a vida de todo indivíduo. E por mais que algumas pessoas não sigam, né, que é um direito de cada ser humano, muitas pesquisas hoje colocam como os problemas emocionais que a fé também é um pilar muito importante na vida do indivíduo. Então, tentar conciliar tudo isso, né? E no caso de não estar se sentindo bem, não estar dando conta, peça ajuda, né? Seja para um parente, seja para um amigo, né? Para você conseguir sair desse processo de depressão ou de ansiedade, seja ele qual for, né? E não tenha medo de psicólogo, de psiquiatra, porque eles estão ali para ajudar, né? Não estão ali para te julgar. Eu acho que o maior medo das pessoas é esse, do julgamento, né? E a gente não tá para isso, a gente está para ouvir, né? E ajudar à É medida do aquilo, possível. é aquilo, né? Eu trabalhei com a Mônica 2 anos em a casa de recuperação. A gente era muito amado quando chegava ali, porque a gente não Era, julgava, eu chegava, cumprimentava todo mundo, tratava todo mundo sim, bem. São as pessoas que eram escória, tratar de escória, fizeram um monte de coisa errada. exatamente, O que você não fez de errado, né? Não é? Vamos lá. O que você não fez também exatamente. que. Lógico que eles foram para um extremo, mas o que você pode fazer? Tem uma É, pergunta, o Beto falou uma coisa aqui, foi muito legal, esse bate-papo, Mônica e Fábio, podem repetir, por que não, né? Se o pessoal aí quiser que a exatamente, gente só marcar. repete, só vamos repetir sim. Vamos Lu, quais os colocar no problemas Instagram um tema novo que comuns? querem fazer, né? Começar a fazer essa É, pergunta, né? Por ó, que vai só, não? faltam 20 segundos. Faz o seguinte, esse vídeo vai ficar salvo, né, no meu perfil. Escrevem lá embaixo do perfil que vocês querem ouvir e tal. Se tiver Próximo lá assunto. um assunto